Tudo bem, Sônia? Tudo ótimo, um prazer. Muito obrigada pelo convite. Imagina, o prazer é todo nosso. Deixa eu mostrar o livro aqui da Sônia. O Careca Bonita, Enfrentando o Câncer com Autoestima. Tá aqui o resultado do teu livro. E aí, vamos saber da tua história. Porque assim, foi com 21 anos, né? Você tem quantos anos Isso, hoje? hoje eu tenho 27. 27 Isso. anos. Com 21 você descobriu que tinha câncer. Isso. Você começou a ver um caroço no seu pescoço, você tinha alguns sintomas, Tinha. mas demorou um ano para o teu câncer conseguir ser, de fato, diagnosticado, né? É que os sintomas, principalmente do linfoma de Hodgkin, ele é muito inespecífico. Então eu tinha coceira pelo corpo, tinha tosse, então tudo me fazia acreditar que era algo mais alérgico do que realmente uma doença grave. E quando eu tive o diagnóstico, aí eu já estava com sintomas muito mais intensos, né? Então, a área do meu pescoço, que é onde tinha os carocinhos, já estava bem inchada. E aí foi a descoberta mesmo. Então, daí eu tive que começar o tratamento imediatamente, quimioterapia. E isso foi em 2012, né? Como você comentou, com 21 anos. Então, foi quando eu descobri esse universo de luta contra o câncer, que a gente só descobre quando passa Quando mesmo. passa por esse deserto, né? Exato. Sônia, você, quando já estava há um tempo buscando o resultado, o que seria, né? O que causava esses sintomas que você estava sentindo, você já imaginava câncer ou nem passava pela sua cabeça? Não, eu não passava. imaginava, de jeito nenhum, não imaginava. Eu acho que até pela cabeça que eu tinha na época, eu estava tão focada em objetivos, em planos, eu fazia faculdade na época, né? Então, para mim, eram sintomas que eu relacionava, como eu te falei, questão alérgica ou Sim. qualquer outra coisa que, quando a gente tem um sintoma diferente no corpo, a gente associa a coisas mais simples e não a doenças tão graves, ainda mais na minha idade. Mas a minha mãe, não. Acho que foi aquela coisa de mãe que ela insistiu, falou, não, a gente vai em outros médicos, em outros especialistas, até a gente ter a resposta. E foi por isso que eu demorei um ano. Então, logo que eu tive o carocinho no pescoço, eu fui num oncologista. Minha mãe me levou a um médico oncologista. Então, eu até falo que ela foi muito corajosa para uma mãe, né? Então, a gente foi descartar a pior hipótese. E nisso foram feitos exames, mas nada muito específico. Aí foi quando médico atrás de médico e ninguém conseguia dar esse diagnóstico certo. E como é receber essa notícia? Então, eu falo que assim, é uma experiência muito individual. Né? Para tudo na vida, qualquer notícia que a gente recebe é algo muito particular. E para mim, eu vejo assim, principalmente a vida que eu estava tendo, aquela correria, foi um susto ter que parar toda a minha rotina, mas ao mesmo tempo, eu acho que eu até me surpreendi, assim, que eu acho que algo que Deus colocou em mim, que foi a questão de ter fé e não desistir. Então, no momento da notícia, eu chorei, eu fiquei, né, assustada, assim, mas eu senti uma força tão grande de que eu sabia que, independente do tempo, da forma que as coisas iam encaminhando, eu sabia que eu ia passar por isso. Então, acho que eu me abri para esse universo de luta contra o câncer, mas principalmente por meio da fé mesmo, de não perder a esperança. Olha, você passou por 8 meses de terapia e você foi superando a doença e com 3 meses parecia que tudo estava indo bem. Aí o tumor voltou e você ainda teve que retirar uma parte do seu pulmão. Isso. Eu imagino que aí foi uma reviravolta muito grande, porque quando você já conseguiu superar a notícia, conseguiu superar a doença e aí de repente volta, você fala, poxa, eu vou passar por tudo isso de novo, será que vai ter cura, será que não? São essas coisas que passam pela cabeça. Assim, até a questão de receber o diagnóstico, que a gente fala de recidiva, que é quando o tumor volta, para mim foi muito mais difícil do que receber o diagnóstico em si, o primeiro impacto ali. Foi pior. Foi difícil porque, como eu tinha passado pelos 8 meses de quimioterapia, eu acreditei que tudo tinha acabado. Mas ainda assim eu não tinha perdido a esperança. Teve um momento que foi após, não sei se a gente vai falar sobre isso, mas teve um momento após que aí sim foi o ponto mais crítico de medo, de insegurança. Mas até Me então... conta, o que aconteceu que te levou para isso? Então, aqui eu até tento resumir a história, porque foram 4 anos de luta contra o câncer, né? E nessa etapa, quando eu tive a recidiva no pulmão, ainda estava tudo muito novo, porque foi muito rápido. Então eu fui, até a questão do resultado do livro, foi uma consequência muito natural, eu fui vivendo aquilo intensamente. E por conta dessa massa que voltou no pulmão, eu tive que fazer nova quimioterapia e optar por um tratamento diferente, que daí já é um tratamento muito mais agressivo, que é o transplante de medula óssea.
E quando eu entrei nesse processo do transplante de medula óssea, eu fiquei, por conta burocrática, 4 meses sem quimioterapia. Então, para um paciente oncológico ficar um dia sem quimioterapia é algo assim, de ficar realmente atordoado. E eu fiquei 4 meses esperando aquela liberação do tratamento, Nossa. até que finalmente aconteceu. O transplante de medula óssea, ele é um processo também exaustivo, bem longo, não só físico, mas emocional. Então, eu tive que ficar 1 mês internada em isolamento, né? A única pessoa que podia me acompanhar era a minha mãe. E após assim, sair do hospital, aquela sensação até de liberdade, né? Porque eu senti, falei, nossa, vida de novo, eu olhava as pessoas de uma forma totalmente diferente. O cotidiano mudou para mim, né? Só que daí veio o primeiro exame, porque a gente fez um tratamento, então o certo é dar 1 mês para esperar o efeito dos medicamentos e vamos ver se deu resultado. E foi aí que a gente viu que o tumor estava maior do que antes de eu entrar pro transplante. Aí foi a hora que eu falei, Deus, como assim? Né? Então foi a hora que tudo aquilo que eu construí praticamente ao longo de uma vida inteira, de não perder esperança, sempre crer Sim. diante das dificuldades, foi a hora que eu falei, e agora? Né? Então a medicina não pôde me ajudar nesse momento. Até porque eu até falo assim que, infelizmente, a mídia acaba mostrando o transplante de medula óssea como o ponto final da cura. Infelizmente não é, tem pacientes que fazem o transplante e têm que continuar o tratamento. E foi o meu caso. Então foi esse momento que eu até falo que, até me segurar aqui, mas foi aquele momento que eu cheguei diante da porta da depressão mesmo. Então foi quando vem todos os questionamentos, os porquês, os e se, entendeu? Então foi aquele momento que eu tive que me apegar à minha família, mas principalmente a quem podia acalmar o meu interior, que foi, né, o meu relacionamento com Deus mesmo. Aí eu conheci um médico, que ele falou, não, vamos recomeçar o seu tratamento. Então eu fazia o tratamento em São José e fui para São Paulo. E ele olhou para mim como se eu fosse única e exclusiva paciente. Ele falou, não, Isso é tão bom quando a gente tem isso, né? Foi algo muito especial para mim, assim, até relato um pouco, assim, do livro, e já tive a oportunidade de falar isso para médicos mesmo, como é importante os médicos tratarem o paciente como se fosse único, né? Nem que seja aqueles 10 minutos no consultório. Então, eu senti isso, eu tive isso. Ao mesmo tempo, eu vejo que foi um privilégio, né? E então, a gente começou todo o tratamento, a gente pediu medicação importada para ver se dava certo, que era também medicações tidas como última esperança ali, que tem um efeito eficaz, mas para mim também não teve. Então, foi um momento crítico, porque eu fui indo atrás de vários tratamentos e só recebendo, não deu certo, vamos ter que optar por outra terapia. E até que deu certo, daí eu fui fazendo a radioterapia, a gente teve um resultado muito bom, e daí ele, ainda assim, ele falou, não, vamos insistir, porque como você já teve uma recidiva, a gente não pode achar que venceu aqui. Claro, pode acontecer de novo. Exatamente. Então, daí eu fiz mais 3 a 4 meses de quimioterapia internada, bem intenso. Até que, resumindo a história para você, em 2016, agora vai fazer 2 anos que eu tive a alta médica. Então, eu faço acompanhamento, mas de tratamento não tem mais. E quando foi que surgiu a ideia de você pegar a sua história e conversar com outras pessoas que estavam passando pelo mesmo problema? Você começou com o teu canal e acabou tendo livro também, né? Que no primeiro capítulo conta um pouco da tua história e depois tem vários lances aqui de peruca, lenço, maquiagem, tudo para melhorar a autoestima de quem está passando, né, por essa dificuldade. Foi em 2014 que você criou o teu canal. Isso. Foi logo quando você recebeu a notícia de que ele tinha voltado? Foi logo depois do transplante. Ah, depois do transplante. Isso. Depois do transplante de medula óssea, o paciente normalmente fica 100 dias, que a gente conta, após o tratamento, em cuidados muito mais intensivos, mas ele já pode ficar dentro de casa. Então, nesses 100 dias, né, de tratamento, eu fui, ao mesmo tempo, um pouco privada da vida social, porque quando a gente faz o transplante de medula óssea, toda a nossa imunidade é zerada. No entanto, que eu tive que receber toda a minha vacinação novamente. E nesse período, então, eu evitava contato com criança, né? Eu tenho 8 sobrinhos. Nossa. Então, a minha casa, que era cheia, teve que ficar vazia. Então, nesse processo, eu precisei de uma maneira de me comunicar com o mundo, assim, né? E eu sempre gostei muito de fotografia, e nesse período eu ganhei uma peruca do meu pai. E aquela coisa de menina, né? Então a gente põe a peruca, faz maquiagem, tira foto, e minha mãe vendo
ao mesmo tempo a minha empolgação e o resultado, ela falou, por que você não cria um blog? Então eu até falo que ela, mais uma vez, foi quem me deu uma ajuda ali. Então, eu falei, eu não quero expor a minha vida como se fosse um diário. Então, hoje eu fui ao médico, ele me disse isso e isso. Aí foi quando eu fiquei ali digerindo a ideia, pensando em formatos, e eu comecei a contar a minha história. Então, esse foi o caminho, aí depois eu arrisquei para os vídeos, que daí quando eu fui focar na questão da autoestima, falei, não dá para ser por foto nem escrito. Então, daí eu me arrisquei de fazer alguns vídeos, na questão dos lenços, da maquiagem, das perucas. E isso foi assim, puxando mais as pessoas, acho que para se abrirem também e até compartilhar comigo o que elas estavam vivendo. E a ideia do livro nasceu aí tem um pouquinho mais de um ano, que eu até queria contar a minha história mesmo. Claro. Acho que toda essa trajetória que eu tentei te resumir, eu quis transformar num livro. Mais detalhadamente. Mas, só que daí, no momento que eu estava escrevendo, eu falei, não, ainda não é hora de contar esses detalhes, eu acho que eu quero fazer um livro realmente para ajudar. Então, você pode ver, o livro ele é repleto de imagens. Olha, tem muita imagem. Deixa eu mostrar um pouco aqui. Tem dividido por seções, ó. Então, aqui tem as perucas, aí depois tem para dar laço no cabelo e vários... Aqui, ó, os penteados usando lenços. Tem algumas imagens aqui também. E o livro vai sendo todo trabalhado assim, muito bonito. Ô, Sônia, eu falei quando te apresentei que você recebeu um diagnóstico que parecia que tinha te trazido para o fim da sua vida. Isso acabou te dando um total recomeço, porque deu uma guinada até te dando um estímulo para o seu trabalho, né? Sim. Como é que você pode se comunicar com as pessoas que passam pelo mesmo problema e você tem levado essa informação para as pessoas? Como é que tem sido a sua vida hoje, depois de ter recebido alta da sua doença? Então, a minha vida ela mudou totalmente, assim, nesse processo todo. E o que eu vivo hoje é resultado disso tudo, né? Então, eu fazia medicina veterinária quando eu recebi o diagnóstico. Eu estava no 4º ano, já estava para terminar. E como eu fiquei 4 anos em tratamento, a minha cabeça foi mudando muito, os meus sonhos, minhas prioridades e até a questão, o que eu queria viver hoje e o que eu já tinha para viver hoje. Acho que foi muito isso. Não só almejar o futuro, mas ser grata pelo que eu já tinha. E eu fui vendo que eu já tinha a questão da comunicação em mim, a informação e principalmente o sentimento de querer ajudar o outro e estender a mão num momento difícil, né? Acho que o que eu olho mais assim para o meu canal são as palavras de encorajamento e motivação por trás de toda a informação, né? E hoje eu acabei indo para o jornalismo, estou no 1º ano ainda, estou conhecendo a área. Exato. Não sei o que o futuro me reserva, não sei qual caminho eu vou trilhar, mas eu estou muito grata ao que eu tenho vivido hoje, que são os frutos desse deserto mesmo. É muito legal ter você aqui, Sônia, nesse programa que a gente está falando sobre Ano Novo, a gente está falando sobre 2019, a gente está falando sobre recomeços. O que você, que está vivendo ainda, né, esse recomeço, espera desse novo ano, espera de 2019? Então, até uma coisa que eu estava, assim, reflito bastante, estava até conversando com a Madu, minha amiga, eu criei um hábito de sempre, no final do ano, colocar as minhas metas num papel. Mas metas curtas, metas longas, sonhos, e ali colocar justamente, assim, não só a minha vontade, mas o que eu entendo do que é o propósito de Deus para minha vida. Então, assim, para o ano de 2019... eu creio muito que assim, a gente tem que continuar fazendo o que a gente está fazendo de bom, de melhor, entendendo que é o caminho que Deus planejou para a gente também, né? Não é só o melhor que eu acho melhor. Claro, né? mas entregar nas mãos de Deus. Exato, é o que eu entendo que é o propósito de Deus para mim, o que Deus está sonhando comigo. Então, assim, quando eu olho para 2019, eu quero abrir o meu coração justamente para isso. O que Deus tem de novo para mim? Só que eu tenho que arregaçar as mangas, trabalhar para isso... E sonhar, né? Acho que a gente não tem limite para o sonho. Mas aí a gente tem que colocar diante daquele que nos guia, né? Nesse dia de cada vez, porque é um desafio. É um desafio constante. Sônia, que prazer ter te conhecido. Prazer obrigado, é meu. Parabéns pela sua coragem, parabéns pela sua história. Obrigada, eu agradeço a oportunidade mesmo. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado e que Deus te abençoe muito. Amém. E que essa voz tão saudável da cura que você agora leva para tantas pessoas possa continuar falando alto sempre. Amém. Muito obrigado. Meu desejo é esse. Obrigada. Obrigada mesmo.